Seja bem-vindo a um novo vídeo da modelação da Ferrari F40 na nossa playlist, no qual a gente vai avançar na modelação. Deixe já o seu like e mande para seu amigo projetista também. E vamos na sequência do vídeo. E prosseguindo com a nossa aula, vamos revisitar as nossas imagens. Ó, a gente tem a saída lateral aqui e na parte de cima também tem alguns cortes, ó. 1, 2, 3. Aí ele não atravessa até o meio, ele é espelhado para lá também. Vamos olhar as outras imagens, ó. Aqui por trás a gente consegue ver mais claramente, ó. O meio é interligado, então uma pequena, uma maior e outra maior ainda, né? 3 cortes. Perfeito. Aqui temos também 4 e a parte da traseira também. Vamos prosseguir com a nossa aula então. Vamos para o nosso modelo. Certo. Aqui no nosso modelo, então, vamos desenhar essa lateral aqui, então, fazer os 4 cortes por primeiro. Ó, muito bem visíveis ali. Então vamos... Vou até criar um plano aqui mais próximo. Então... 20, 40, 50, ok, 50. Vamos desenhar nele. Tirar aqui. Essa imagem está muito próxima do nosso modelo, ó. Então ela é fiel e vamos usá-la então. Ó, 4 quadradinhos. Vou até chamar um quadrado. Ah, mas já não vai dar, ó, porque ele é inclinado. Então, possa nos servir este aqui, ó. Então, a base. E agora ele é inclinado, ó. Um pouco mais inclinado, quem sabe, aqui. Agora, vamos selecionar tudo. E copiar. Calma. Padrão de esboço linear são outras 3 cópias. Então, o espaçamento vou colocar um pouco menor por enquanto. 4 no total. Então, a original é mais 3, 4 no total. Vamos diminuir a distância de cada cópia, 2. Muito pouco. 2,5. Com qualquer décimo a mais. Ah, ó, perfeito. Damos um OK lá no instrumento. Ok. Agora de cima, para não cortar direto assim, de cima nós vamos criar um vetor. Ó, desenhei naquele esboço e vamos fazer um vetor. Pode ser um vetor voando mesmo. Colocar uma cota para ele. Linha, ponto e flecha para colocar o ângulo. Quem sabe 45 graus. Bom. Ok. Agora, vamos pegar aquele nosso esboço, fazer um corte. Ó, contornos selecionados eu vou apagar porque eu quero que todos sejam e não só aquele ali que eu estava clicando. Ok. Agora, quero girar um pouco mais de cima, ó. O próximo, ó. Como o nosso modelo começa lá, se daqui eu parto com o nosso ângulo, ó, ele vai atingir o modelo
de forma errada, digamos, longe da onde a gente queria. A gente quer nessa direção. Então, para minimizar, a gente vai começar a cortar um pouquinho mais para frente. Ó. Então, offset, para que ele comece a contar lá do oposto, ó, ele passa a contar a partir de um certo tanto, ó, com uma distância. 4, quem sabe, ó. Aqui tá fora ainda, perfeito. Agora a gente vai colocar o nosso vetor, então a partir daqui ele vai seguir o vetor, ó. Esse é o vetor, ó, perfeito. Justamente para minimizar. 4.5, será que dá? Muito bom, pode ser. Assim a gente não coloca uma profundidade tão alta. 5, será? 3. 3, 3,5. Tá bom. Colocamos um Enter. Aqui não cortou bem, então se a gente modificar o recurso e fazer para direção 2, ó, direção 2 ele já pegou o mesmo vetor, ó, agora sim cortou certinho. Então beleza, já desenhamos aquela saída ali, ó, legal. Os raios a gente vai fazer no futuro. Agora essa parte de cima, força do hábito, ó, fiz um negocinho ali. Ok, agora a parte de cima, vamos fazer um novo esboço de cima. A imagem de cima, ó, ela vai se esconder atrás do aerofólio, então não vou nem procurá-la. Vamos fazer um pouco no olho. Fazer uma seção só para tirar o aerofólio, que ele vai atrapalhar um pouco. Ok. Superior, mas partindo um pouco mais de cima. Ó, aerofólio foi retirado. É o que a gente quer. Ok na seção. Normal A para poder desenhar no nosso plano de esboço. Para a gente fazer os 3. Podemos retornar a nossa imagem, o nosso acervo de imagens, para ver se eles são retângulos perfeitos ou eles são curvados um pouco. Vamos lá? Ó, então estamos aqui na imagem, ó. Com a parte de trás parece que é quase reta, o recorte, ó, ele tem uma espessura constante, ó. Então eles são todos retinhos. Vamos ver se temos outra imagem aqui também, ó. Porque é uma zona um pouco mais difícil de se ver, um pouco menos acessível. Bem, são retângulos perfeitos, digamos assim. Vamos voltar para nosso modelo. Ó, o nosso modelo ele é um pouquinho curvado, mas bem pouquinho. Ou a gente faz aquela inclinação. Então, um grande, um outro menor, um outro menor ainda. Esse arco interno aqui, ó, a gente pode fazer com que eles são horizontais já. Todos eles estão colineares. Esse aqui também, ó, coincidente com o plano. E aqui também. Eu quero fazer que essa distância aqui, ó, eu quero pegar uma inclinação, a inclinação que ele está existindo ali. Então, essa linha aqui e aquela lá são iguais.
para que ele pegue o ângulo dos dois pontos. Então, essas três larguras aqui também são iguais. Todos eles são paralelos entre si, né, como sentido. A gente pode colocar um pouco mais próximo aqui. 2,5, 2. Ó, e arestas aqui também, dizendo que essas duas são iguais também. Ok. Assim a gente criou um... Como elas são iguais, eles ficam igualmente espaçados, ó. Que largura? Quem sabe 3? Não fica uma coisa tão grossa, tão... Ficar um pouco mais sofisticado. O vão, um pouco mais do que 3, vamos colocar 4. Daqui até o meio do carro, ó, vamos chutar uma cota. 33, quem sabe? Um pouco mais. Comprimento de 30. Comprimento de 25. 22, quem sabe? E aqui um pouco menos. O próprio 10. 10, 20, 30, ó. Eu tenho uma dúvida agora. Talvez. Vamos só para desencargo de consciência olhar a foto superior. Aqui. Ó, vejam que aquele menorzinho, ó. Ele. Até dá pra ver ele. Depois tem o aerofólio e tampa e não dá pra ver mais nada. Dá pra ver o início dele, que vai daqui até lá. Bem, a não ser que a gente faça de forma diferente, onde vamos apagar todos os horizontais dessas aqui. Vamos ver se teremos essa mobilidade depois que a gente apagar. Senão a gente faz aqui, ó, horizontal. Horizontal apaga. Horizontal apaga. Horizontal apaga. E lá em cima tem outro também. Ó, apagamos todos os horizontais. A magia vem agora. Vamos ver se a gente consegue, ó, inclinar. Tá vendo que isso aqui é tudo uma linha reta? Tudo colinear. Se a gente abaixar isso aqui, ele vai ficar inclinado. Pior que ficou. Ficou até diferente o estilo. Combina com esse externo que vem crescendo. Ó, então já não é mais 10, vamos colocar um pouco mais. 14. 12. Veja que ele está muito para fora, eu quero diminuir a distância entre eles, quem sabe 3,5. Ó, mais pertinho. Achei legal, muito bom. Agora vamos aplicar o recurso. Então,
corte extrudado, plano de esboço offset, ele começa a cortar de cima, de fora do material, ó, daqui e vai para baixo. Não precisa ser tão fundo assim ali. Perfeito. Ok, ó. Agora a gente vai fazer a parte de trás. Alguns detalhes. Então, mostrar, ó. A parte da foto de trás, ela não é perfeita, porque ela está muito distorcida com o nosso modelo, né? Foi uma foto que foi tirada de perto, como a gente comentou anteriormente. Ó, aqui a nossa foto está mais de frente, que ela está perfeita, é o nosso modelo, ele é horizontal. Agora aqui a foto tem muita distorção. Veja uma coisa interessante, ó, aqui embaixo ó, tem um corte. Ele acabou passando despercebido, mas a gente vai executá-lo ainda nesta aula. Tem esse corte também aqui. Bem, vamos criar esse início aqui, ó. Vamos fazer um perfil e o caminho dele entrando. Então, primeiramente, ele vai até sumir, então. Primeiramente, vamos escolher um plano de... Ó, esse aqui é um plano bom, ele tá bem pertinho e dali a gente desce. Então, desenhar neste plano aqui. Ó, uma linha... Nós vamos pegar o traçado só dela. Ó, realmente é um perfeito horizontal. Vamos colocar até o meio aqui. E um ângulo. E fechou. Ó, aqui horizontal. Mais para fora. Ó, o ângulo é esse mesmo aqui. 16. Só arredondei. Aqui a gente vai selecionar todo ele e espelhar. Veja que eu dei... aqui, ó. Ctrl Z. Aqui eu deixo fixo para crescer. Que deu aqui. O fixo e o ângulo não permitiu. Tudo bem, vamos apagar o ângulo. A cota já está colocada, digamos. Ó, aqui a gente cresce também. Tá, pela linha de centro. Aqui vamos fazer um leve arredondamento. E ok, veja que a gente desenhou bem em cima dele, ó. Se a gente olha o nosso modelo, ocultando aqui, nem arranha. Nem arranhou o nosso modelo. Deixa eu colocar a cota aqui para que ele dê uma arredondadinha. O que era fixo aqui já não vai ser mais. Vamos colocar a cota. Ok. Mas antes de mais nada, ó, eu vou deixar o esboço que é mais ou menos na altura, ó, que começa e corta até lá. E aí,
no nosso modelo, a gente vai travar essa cota aqui momentaneamente. Só coloquei Enter diretamente. E vamos arrastar para cima, ó, perfeitamente, até ele entrar no modelo. Entrou aqui, ó, essa é a nossa posição. Agora eu vou fixar ele aqui em cima. Essa cota não me interessa mais, eu vou colocar, eu quero abrir para fazer o passante por baixo. E temos já, pegamos nossa geometria, arrastamos para cima numa proporção boa. E ok, está feito já o primeiro esboço aqui, ó. O segundo que vai ser o caminho. Ah, queria também essa série aqui do Loft, ó, esses perfis vamos ocultar, já foram usados. Esse outro perfil aqui que foi importante para um outro ajuste no passado, também vamos ocultá-los. Ocultar. Essa fresta aqui, ó, que foi usada para repartir ele também. Então deixa ali. Ok. Agora olhando de lado, vamos fazer um esboço. E ponto. Esse ponto aqui eu vou colocar lá em cima. Ó, coincidente com aquela... Ah, não passa. Ponto. Aquele ponto e esse ponto, eu quero que os dois ficam coincidentes, ó. Normal A. Pra gente saber da onde que ele parte, mais ou menos. Ó, ele parte daquela altura ali. Então dali a gente pode partir... Se eu não me engano, a gente parte reto. Vamos ver a imagem. Ó, se a gente olhar aqui, ó, ele tá fazendo um reto, praticamente, ó, para dentro. Então a gente pode fazer uma entrada aqui, ó. Até assim, ó. Quem sabe eu posso ser bom saindo lá já. Que ângulo será? 22 aqui, quem sabe arredondamos para 20. Ou um pouco mais. Para que ele saia antes de entrar na posição da roda. Um ok. Exagerando não é nem perfil e caminho, mas veja, um corte, extrusão com o vetor. Corte, corte. Em qual direção? Este vetor. Corte por 20, 50, ó, foi. Damos um Enter. E vamos olhar o resultado, ó. Se a gente olha de trás, e a nossa imagem. Claro, a gente colocou para cima, mas quase dá a impressão que esse aqui ele é menos inclinado. Veja que lá, não é que se você olhar do lado, ó, aqui ele tem um quadrado. Se eles tivessem feito um ângulo maior como a gente, ele ia terminar aqui antes de chegar no setor da roda e seria um triângulo deles. O nosso é um triângulo. O deles não, porque a inclinação é menor o deles. Vamos ver se isso é verdade. Ó, aqui a gente tem um triângulo. Se olhar de lado, é claro que essa roda da frente a gente até posicionou um pouco mais para dentro, ó. Aqui tem quantos, mais ou menos? 19. 19. Então se a gente fazer um... E aqui temos quanto? 8,9. 9. Faltam 10 para dentro. Então antes de existir esse corte, vamos fazer um esboço ali. Converter a entidade. Converter
Aqui também. Esse miolo aqui, ó, tira. E aqui, ó, como é um arco, basta arrastar. E pronto, já temos o nosso perfil. Faltam 10, certo? 10. Ok. Acabou atingindo a parte do outro corpo sólido lá dentro. Não é um problema. Deixamos assim por enquanto. Porque se a gente somar todos, ó, fica perfeito lá, fica tampadinho. Agora a gente vai para baixo para que o instrumento ocorra ali. Ó, até acabou passando ali. 2 cliques. E dentro dele... Ah, não, tá aqui, ó. 25. Vamos colocar 20 como ângulo. E reconstruir. Ó, ele vai lá para dentro. Ó, aqui, ó, deixou de ser triângulo. Né? Porque o material ele não ia até o final. Porque a roda ou cortava, ou interrompia. É claro que aqui, no nosso modelo, aqui é um triângulo, mas na vida real tem um corte por baixo, tem outros equipamentos, outras coisas, é não é carroceria, digamos assim, se a gente olha por trás, ó, e com os raios, acho que aqui pode até ser um ângulo um pouco maior, quem sabe 20 ou 22, mais aberto acho que seria melhor. E vamos diminuir esse ângulo. Acho que não estou muito decidido. Ah, vamos pensar um pouco. Não sei, achei que ficou muito grande, mas a realidade é que daqui para baixo do meu mouse não existe nada, né? Porque isso aqui, ó, isso aqui não existe, é tudo um corte por dentro com outros equipamentos, né? Mas, enfim, aqui podemos dizer que é uma fronteira, porque queremos desenhar por beleza, então estamos aqui, e daqui para dentro é uma coisa que não nos interessa modelar, digamos assim. Não temos informação e o nosso objetivo é realmente a beleza. Então, estamos modelando em todas as direções, certo? Ali espelhado, mas a parte de baixo ela não será modelada, não será bela, vai ser liso, vai ser um pouco da consequência, né? Transmitimos uma ideia ali, mas nós não vamos nos aprofundar. Então, pensando melhor, vamos deixar como está. Acho que ficou bem aberto, ficou bom ali. E aqui a gente pegou a característica também, né, do veículo. Ó, aqui ele tem um, uma ranhura bem no centro. Se a gente olhar essa altura aqui, ó, do elemento, ele é quase o dobro, um pouquinho menos, quase chegando no dobro, como altura total. Outra coisa que a gente pode ver também sobre a altura do nosso modelo, veja, na foto daqui até aqui é uma medida, né, supondo. Daqui até aqui, ó, é como se ele fosse
40% de tudo como altura, como proporção. Então, se a gente olhar o nosso modelo, como ficou o nosso modelo? Ó, daqui até lá, aqui ó, tá ideal. A gente pode até dizer que tá quase 40%. Em cima e embaixo, ó, parece paralelo. O nosso não ficou tanto. Porque justamente a gente desenhou ele paralelo, mas como ele tem uma curvatura mínima, então ele acabou gerando efeito um pouquinho diferente. Mas tudo bem. Vamos agora fazer o corte de ranhura ali. Ó, nosso plano está totalmente fora. Desenhar. Ó, ranhura. Do centro. Opa. Do centro. Vamos partir aqui. Então, se daqui até aqui, ó, fiz uma linha qualquer só para pegar a medida, ó, é mais ou menos 4. Vamos colocar ele como altura 6, quem sabe? Vou posicionar ele a olho mesmo, ó. Veja que ele ficou bem acima. Daqui até lá, que é o total, ó, 60% está ocupado já. Vamos ver na nossa imagem, ó. Daqui até lá, tá na metade, ó. Ele se aproxima um pouquinho mais lá e um pouquinho mais embaixo, diferente de nós. Então vamos nos aproximar um pouco mais aqui. Uma cota de largura também, 10, arredondando. Quem sabe 5,5 de altura. Assim podemos aproximar um pouquinho mais aqui. 11. Ó, mais ou menos na metade. Gostei. Agora vamos fazer um corte extruso. Só um pouquinho, 3. Ok, e o que temos na imagem agora? Eu vou considerar os elementos todos no centro, porque aqui tá uma foto, ó. Tá uma foto, né? Ela não é... Ela tem distorções dentro dela. Então, vamos fazer um diâmetro ali e a ranhura. Vamos fazer um extruso, como se fosse um tubo mesmo. Então, aqui. Uma pequena ranhura. E o diâmetro. Sem sombra de dúvida, o diâmetro no meio. Aqui é no centro também dele. Pela foto, eles têm o mesmo raio, ó. Corradial, mesmo raio. Não, vamos dar um Ctrl Z. Tornar igual. Então, se a altura é 5,5, quem sabe a gente põe diâmetro 3, quem sabe aqui. Aqui um pouquinho mais para dentro. Ó, o comprimento das duas vai ser igual. Essas duas linhas. Vou colocar uma folga de 0,5 entre elas.
Ó, mais ou menos assim. Agora vamos fazer uma... Selecionar cadeia, offset para dentro. Supondo que fosse o tubo, inverter. Ponto 3, quem sabe, ó, bem pequeno. E aqui também, inverter para dentro. 4. Assim para fora, não, tem que ser para dentro, né? Uma coisa bem sofisticada. 2,5. Sem mesclar resultado. 2. Beleza, bem, para dentro. Ok. Como aqui a gente quer cortar pela metade, ó, faria nada mais do que um esboço aqui. Uma forma geométrica qualquer que cubra toda a área. Corte. 5. Ok. Agora vamos fazer... Ó, tem um quadradinho ali ainda. Então, um esboço, aquele mesmo, o mesmo plano de sempre. E um quadradinho, ó, perfeito. Então, olhando a proporção, veja, daqui para cá ó, ele está mais para a direita, de baixo para cima, ele está um pouquinho mais para cima do que a metade, digamos. De tamanho, ó, ele tá... Ah, o nosso ocupa toda a área. Não, não. É um pouco da distorção da imagem, né? Maior, menor. Porque de largura ele seria assim, ó, não metade, mas um bom tamanho assim. Como ele é mais retangular, vamos abaixar aqui um pouquinho mais. E mover entidades. Depara, ó. Vou dar Ctrl Z para deixar ele onde é que ele estava antes. Só para desencargo de consciência. Porque como aqui tem um chanfro, indo para cima a gente ganha um pouco de espaço também. Vamos ver só posicionando. Então, ele está um pouquinho aqui assim, ó, né? Ele está, na verdade, na linha de corte. Essa é a altura dele. E de lado aqui, à esquerda e direita, se aproximando um pouco daquele bordo inferior, né? Mas a gente tem um ângulo diferente. Então, mover faces, ó, ele vai estar um pouco para cima. E se a gente colocasse um pouco para lá, ó, esqueçam o azul por enquanto, vamos olhar só a imagem nas proporções. Sim, porque olha só, vai até lá o modelo. E o nosso carro termina aqui, ó, muito menor, né? Por causa da questão da imagem. Então vamos fazer um pouco menor aqui. Essa vai de olho mesmo. Ó, bem na linha, mais ou menos ali. Aqui tem um bom espaço. Vamos olhar até outra imagem para não se viciar muito naquele azul lá. Ó, a altura dele, né? Daqui até aqui, ó, é a mesma daqui até aqui.
lateralmente ele tem um bom espaço. Vamos ocultar aqui. Ó, então, ó, ele é a metade de largura, ó. Com menos, né, para fazer uma proporção boa. Um pouquinho mais para dentro a gente tem um ângulo. Eu acho que assim tá bem ideal. Vou deixar mais espaço aqui no meio. Ok, aqui será a posição. Então, recursos, corte. Um corte de 4. Um pouco menos profundo, né? Eu não queria desenhar tantos detalhes para a luz, mas de repente faz um novo esboço ali dentro, que é um plano perfeito, um offset para dentro. E fazemos uma extrusão só para preencher aquele espaço ali. Menos 3, 2. 1,5. 1,3. Ó, só para ficar dentro, não mesclar resultado. Só para dizer que tem algo ali, né, a luz, digamos, para não empobrecer tanto assim a região. E demais raios a gente vai fazer no futuro. Então veja que, como a gente trabalhou mais na parte da traseira, ó, ela ganhou mais detalhes, ó, olhando lá, olhando essa saída aqui de ventilação, aqui, ó, a abertura embaixo. Então, essa parte traseira ficou bem mais rica com essa finalização dessa aula. E agora eu preciso pedir a sua ajuda. Eu preciso de novas ideias. Qual será o próximo modelo além da Ferrari F40 para poder desenhar aqui no canal para você também? Escreva nos comentários o que você acha. E eu te vejo no próximo vídeo.